Sabe aqueles direitos que a gente considera básicos, como liberdade, igualdade? Já parou para pensar de onde eles vieram, como foram construídos? Hoje, a gente vai decifrar o projeto por trás de tudo isso, a teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Direito e garantia. À primeira vista, parecem sinônimos, né? Mas, no universo jurídico, entender a diferença entre eles é, no fim das contas, o que realmente protege as nossas liberdades. A diferença é, na verdade, bem simples, mas é poderosa. Pensa assim: o direito é o tesouro, é o bem que a gente quer proteger. Por exemplo, a liberdade de ir e vir. Já a garantia é o cadeado que protege esse tesouro. Se a sua liberdade for ameaçada ilegalmente, existe o habeas corpus para defendê-la. Entende? Um declara o que é valioso, o outro é a ferramenta que garante que ninguém vai mexer. Mas é claro que essa ideia toda de direitos não apareceu do nada, já prontinha. Ela foi evoluindo em ondas, que a gente costuma chamar de gerações. Cada uma delas foi uma resposta aos grandes desafios de uma época. Bora fazer uma pequena viagem nessa história? Olha só essa linha do tempo. Tudo começa lá no finalzinho do século XVIII com uma faísca revolucionária. Depois, no início do século XX, ganha uma nova força, com outras demandas sociais. E aí, depois das grandes guerras, se expande de novo. Cada um desses momentos representa uma virada de chave na forma como a gente enxerga o papel do Estado na vida das pessoas. A primeira onda, inspirada lá na Revolução Francesa, ergueu uma barreira de proteção ao redor do indivíduo. O lema era bem claro: Estado, não se intrometa. É aqui que nascem a liberdade de expressão, de religião, o direito à propriedade. São as chamadas liberdades negativas, porque elas exigem que o governo dê um passo para trás, que ele não faça algo. Só que aí veio a Revolução Industrial e ficou muito claro que só a liberdade no papel não bastava. Poxa, de que adianta ser livre sem ter condições mínimas de vida? Era preciso buscar a igualdade. E aí surge a segunda geração. Agora, a exigência é o contrário. O Estado precisa agir. Ele tem que sair da sua posição passiva e garantir saúde, educação, trabalho. Agora, ele tem o dever de fazer. E a evolução não parou. Depois do trauma das guerras mundiais, a terceira geração olha além do indivíduo e foca no coletivo, na fraternidade. A gente está falando aqui do direito a um meio ambiente equilibrado, do direito à paz, direitos que pertencem a toda a humanidade e que hoje são mais urgentes do que nunca. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Uma geração não apaga a anterior, de jeito nenhum. Elas se somam, se acumulam. Os direitos de igualdade não vieram para substituir os de liberdade. É como se a gente fosse construindo camadas de proteção que, ao longo da história, deixam a cidadania cada vez mais forte. Ok, já entendemos a evolução. Agora, como é que esses direitos funcionam na prática? Quais são as regras do jogo? Existem certas características que valem para todos eles, não importa a geração. É como se fosse um manual de instruções dos direitos fundamentais. Pensa nessas características como o sistema operacional dos nossos direitos. Eles são universais, ou seja, valem para todo mundo, são imprescritíveis, não têm data de validade, e olha só que importante, são inalienáveis e irrenunciáveis. Isso significa que ninguém pode vender ou simplesmente abrir mão da própria dignidade. Não está à venda. Mas, espera aí, se um direito é tão fundamental assim, ele não deveria ser absoluto, inquestionável? Essa é uma das ideias mais complexas e importantes de todas, a de que os direitos são, via de regra, relativos. A regra geral é que os direitos precisam conviver em harmonia, e por isso eles se limitam uns aos outros. Mas, como quase toda regra, essa também tem exceções. A proibição da tortura e de tratamentos desumanos, por exemplo, essa é uma barreira que nunca, jamais pode ser cruzada. É um direito absoluto, inegociável. E essa ideia de que os direitos não são absolutos nos leva direto a uma questão super prática. O que acontece quando dois direitos fundamentais batem de frente? Imagina uma situação bem real. Durante uma epidemia de dengue, o direito coletivo à saúde pode justificar que um agente sanitário precise entrar em uma casa para eliminar focos do mosquito. Mas e o direito do morador à inviolabilidade do seu lar? É um direito fundamental contra o outro. E aí, como é que se resolve isso? Para resolver esses quebra-cabeças, o direito tem uma ferramenta super sofisticada, o princípio da proporcionalidade. Pode pensar nele como uma balança de precisão, sabe? Ela é usada para pesar os direitos em conflito e encontrar a solução mais justa e equilibrada possível. E esse teste funciona basicamente em 3 etapas.
Primeiro, a medida é adequada para resolver o problema? Segundo, ela é realmente necessária ou existe uma forma menos drástica de fazer a mesma coisa? E por fim, a prova de fogo. Os benefícios que essa medida traz são maiores que os prejuízos que ela causa? É quase uma análise de custo-benefício aplicada aos nossos direitos. E para a gente amarrar tudo isso que vimos até aqui, vamos fechar com um último conceito que ajuda a organizar as diferentes posições que cada pessoa ocupa na relação com o Estado. Essa teoria clássica mostra que a nossa relação com o Estado tem 4 facetas. Temos um status passivo, no qual temos deveres, como obedecer às leis, um status negativo, que nos garante liberdade contra a interferência do Estado, um positivo, que nos permite exigir ações do Estado, e, finalmente, um status ativo, que nos dá o poder de participar das decisões como pelo voto. Fica claro que a construção dos nossos direitos nunca está finalizada. É um documento vivo que se adapta aos novos tempos. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a inteligência artificial, as mudanças climáticas e a vida digital, como será a 4ª ou até a 5ª geração de direitos fundamentais? A história continua sendo escrita.